Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Glória a Jesus. Irmãos, glória a Jesus. O Senhor está voltando. O Senhor Jesus está à porta. E os apóstolos, nas suas cartas, muitas vezes ensinaram as igrejas a andarem com esse pensamento. A correr com paciência, não é? Muitos textos, né, irmãos, nos ensinam a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Glória a Jesus, e nós vamos falar sobre isso hoje, irmãos. Glória a Jesus. Abre em 1 de João. Vamos ler um versículo lá. Se os irmãos lembram, em Atos dos Apóstolos, os discípulos andavam unidos, como se o Senhor já estivesse voltando ali. Eles estavam sendo perseguidos de uma forma terrível pelos judeus, pelos romanos. Chegou um momento que eles começaram a ser queimados vivos, mortos, jogados em arenas. E na mente deles só tinha isso, irmãos, a esperança de que Jesus estava voltando. Não é? Tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades. Imagina só, irmãos, é uma loucura, né? A gente até conhece uma história assim, ou mais de uma, né? De pessoas que deixaram tudo, famílias, bens, para viver ali um grupo, né? E não estou dizendo que isso é certo, né, irmãos? Mas o início da igreja houve um momento, quando havia grande perseguição, a igreja tinha tudo em comum. Eles venderam os bens e aqueles que eram agregados à igreja trabalhavam todos em comum. Não é? E sem dúvida, a mente deles aguardava o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai voltar. Isso é certo. Existem sinais a se cumprirem ainda. Mas quando alguém morre, por exemplo, é como se o Senhor Jesus tivesse voltado. Naquele momento ali, segue-se o juízo, como diz a palavra. Não é? Esse texto aqui de 1 de João, irmãos, capítulo 2 de 1 de João, verso 18. Filhinhos, olha o que diz o texto. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se fizeram anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Isso aqui, irmãos, foi há 2000 anos atrás. Né? E a igreja já anunciava, é a última hora. O anticristo já está no mundo. Existem muitos anticristos, não é? Muitos sinais. Naquela época já havia nação contra nação, reino contra reino. Já havia muitos sinais, terremotos, muitas coisas, né? E na verdade, irmãos, o cristão ele não deve ficar ansioso com essas coisas. Mas a mente do cristão, ela precisa estar com esse pensamento, preparado para a volta de Jesus. Preparado, pensando, o Senhor Jesus está voltando. Porque a igreja primitiva pensava assim. O apóstolo Paulo pensava assim. Ensinava assim. É certo que tem um texto que fala, né, que ninguém fique desesperado, ansioso, pensando que o Senhor Jesus já está voltando. Não é? Como se ele já estivesse voltando agora. Mas no contexto geral, a mensagem é, a igreja, fica atenta. Como se o Senhor Jesus estivesse voltando hoje mesmo. Se ele estivesse voltando hoje, como é que você estaria diante dele? Não é? Porque o que acontece muito é que as pessoas querem aproveitar o momento da vida. Vamos em Lucas 14. Os momentos dessa vida, como se não houvesse a volta de Cristo. E nós não temos que deixar os nossos compromissos. Nós não temos que cumprir com as nossas agendas. Mas nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Temos que andar com esse pensamento. O Senhor Jesus está à porta. O Senhor Jesus está voltando. E com esse pensamento, nós estaremos atentos, preparados. Não é? E o texto, ele muitas vezes nos alerta, né, irmãos? Verso 15. Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos.
E a hora nona da ceia, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpa. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Então, o que é esse roga-me por escusado? Aceite as minhas desculpas. Entenda que eu não posso agora. Eu não posso. Eu tenho um compromisso que é mais importante. É isso que está dizendo. Em outras palavras, é isso. Então, o Senhor Jesus, ele já entrou, já penetrou nos céus. Nós já pertencemos a esse céu. Nós já pertencemos à família de Deus. Nós já não somos mais daqui. O Senhor Jesus nos convida para viver já essa aliança. Porque essas bodas é a aliança. É a aliança do esposo com a esposa. Não é? E a palavra do Evangelho diz que muitos... Olha, eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Então eu espero que você entenda as minhas desculpas por não estar vivendo, por não estar participando desse convite que o Senhor me fez. A palavra está dizendo isso. Né? Essa parábola. Então, um casamento, não é? Então a gente, quando é jovem, existe uma ansiedade sobre uma vida adulta, né? Com quem que eu vou me casar? Como que vai ser minha vida de casado? Também existe uma preocupação, né? Será que eu vou conseguir comprar uma casa? Aí a pessoa vai e compra um terreno. Aí aquilo ali fica no coração dela, né? Aqui ele dá o exemplo, né? Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então, irmãos, muitas coisas dessa vida que nós vivemos durante muito tempo ansiosos por elas, depois que o tempo passa, a ansiedade passa, a gente entende. Tá vendo? Era só uma ansiedade, era só uma como eu posso dizer, uma fraqueza minha, uma inocência minha, uma falta de experiência minha. Eu estava preso, achando que era a melhor coisa do mundo, que era uma coisa fantástica. E agora que eu estou mais maduro, que eu olho para a minha vida com um olhar mais maduro, eu vejo, olha, não precisava de tudo isso, não é? Mas só que, irmãos, o nosso coração, ele não deixa de sonhar. A gente alcança uma coisa e já começa a sonhar outra. E isso tudo é coisa da nossa carne. E o Evangelho está dizendo para a gente, olha, se prepara, viva a aliança com Jesus, a aliança com Deus, viva uma vida com Cristo, viva o Evangelho, não é? Preparado para a sua volta. Verso 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, porque para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então é um texto, irmãos. Existem muitos textos, né, que a palavra também nos alerta, que nos mostra que existe um convite de Deus. Não é? É claro que nós podemos olhar para essa parábola como um convite daquele dia, né, em que o Senhor Jesus irá cear, um dia que nós iremos entrar no céu como ovelhas foram separadas, né, dentre os lobos, a palavra diz. Mas, irmãos, essa separação não vai acontecer só lá, ela já está acontecendo agora. Agora você está sendo salvo. Agora você está granjeando seus talentos. Agora você está escolhendo a boa parte. É agora que você está adquirindo o galardão. Agora você está vivendo o Evangelho. Agora a sua vida está sendo exemplo. Você está sendo um espelho de Cristo. É agora. No final das contas, irmãos, vai ser o dia de acertar as contas. Mas a sua salvação é agora. A sua vida com Cristo é agora. Glória a Jesus. Então, irmãos, em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva,
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não é assim que acontece? Quando chega o dia da mulher dar à luz, não dá para postergar. É aquele dia. Dá seu jeito, senão vai nascer. Nasce no elevador, nasce dentro do carro, nasce na calçada, nasce na escadaria do prédio. Não é assim que acontece? Naquele dia vai ser o dia do Senhor. Vai vir como um ladrão de noite. E ele vai dizer, né? De modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Então, a palavra está dizendo que a igreja dele é uma igreja que é do dia. O que é do dia? É que não anda nas trevas. Porque quem deixa para depois, para viver esse mundo, anda em trevas. Tendo recebido o convite. Não é? Recebeu o convite. O Senhor Jesus mandou uma carta lá, um mensageiro entregar o convite. Ah, não, mas eu tenho tanta coisa para resolver, a minha vida está um problema. Irmão, essa desculpa todo mundo consegue dar. Não tem um de nós aqui que está sossegado. Não é verdade? A nossa vida, a cada dia que passa, nós ficamos mais embaraçados. Não é? Eu não perco mais tempo no trânsito, irmãos, mas não mudou nada. Eu continuo trabalhando o dia inteiro. Não é? Antes eu perdia tempo no trânsito. E agora eu estou em casa, estou trabalhando. Parece que eu trabalho mais. Tem dia que eu vou deitar que eu não aguento de dor. Parece que o meu cóccix está quebrado. Tanto tempo que eu fiquei sentado. Aí eu deito lá e vou esticar as costas. Né? Porque estou com dor. Não aguento de dor. Então nós temos desculpa para dar. Sempre vamos ter desculpa para dar. Sempre. Mas se eu não tomar uma atitude e falar, não, eu tenho que congregar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que separar um momento para Cristo todo dia. A minha vida tem que ser para Cristo. E eu vou viver com entendimento e vou administrar a minha vida para pagar minhas contas, para dar atenção para minha esposa, para meu esposo, para meus filhos. E enquanto eu faço tudo isso, eu faço com a mente em Cristo. Eu faço com os meus pensamentos, sempre lembrando que eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu não esqueço. Eu não sou crente cristão só no dia do culto. Só no dia da ceia. Não, é todo dia. É toda hora, é todo momento. Deus quer te usar a qualquer momento. E vai te usar a qualquer momento, se você estiver preparado e preparada. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos finalizar em Hebreus. Passa um pouquinho para frente aí. Capítulo 10, verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Está querendo dizer o quê? Adquira confiança. Irmãos, um cristão confiante é outra história. É outra história. Um cristão que não duvida da sua salvação. Um cristão que ama a vinda de Cristo e está preparado para ele voltar. É a melhor coisa que tem. A pior coisa que tem é um cristão que sabe que ouviu a palavra, que conheceu a verdade e fica na dúvida. Meu Deus, se o Senhor Jesus voltar agora, será que eu vou ser chamado de bendito? Vinde bendito do meu Pai? Ou será que eu vou ouvir assim, olha, eu não te conheço, não tenho intimidade com você, não andei com você, você não andou comigo, não tenho nada contigo. Já pensou? E muitos podem estar assim, não podemos estar assim. Então, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. As palavras difíceis, né, irmãos? Tem um prêmio gigantesco, uma herança maravilhosa. Então, não perca a confiança. Não ande indeciso, inseguro, com medo. Mas adquira confiança. Toma posse dessa confiança. Por quê? Porque através dessa confiança, você tem fé para andar com alegria. É o capacete da salvação, né? A esperança viva no seu coração de que quando o Senhor Jesus vier, você vai entrar no reino dos céus com Ele.
para habitar nas mansões celestiais. Não é? Verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Então, tem que ter paciência. Não é? Necessitais de paciência, porque não é fácil, irmãos. Aí a gente lembra da pregação do Evangelho. Não é? Que importa que nos dias de hoje nós sejamos atribulados com muita tribulação, com muitas tentações, para que a prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, não é isso? Seja achada em glória, não é isso que a palavra nos ensina? Então, em meio a tentações e às dificuldades da vida, você vai adquirindo paciência. Um cristão maduro é paciente, né? Um cristão maduro sabe esperar, sabe sofrer, sabe aguardar. Por quê? Porque ele sabe o que o espera. É vida e salvação, é graça, é perdão, é palavra de vida eterna de Jesus, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não? Isso é certeza, né? Essas são palavras de certeza, de quem tem fé, de quem tem confiança. Não é? O que há de vir, e é um pouquinho de tempo, irmãos. Então não fica pensando assim, o Senhor Jesus ainda tem alguns sinais para se cumprir, vamos com calma. Não, eu tô aqui é porque eu preciso fazer isso aqui primeiro, é porque senão amanhã eu não deixei nada para os meus filhos, porque não sei o que lá. Irmão, daqui a pouco nós estamos doentes e morre. Não estou pregando desgraça na vida de ninguém aqui não. Jamais, mas é uma realidade, irmãos. Não estou falando dos velhos, não. Os jovens podem morrer também. Pode ser de doença, pode ser de enfermidade, pode ser de acidente, pode ser de qualquer coisa. E vai ser o dia do Senhor na vida dele. Não é? Não é assim? Né, irmãos? E ninguém está livre aqui de morrer mais cedo, não. Ninguém, irmãos. O Senhor Jesus não prometeu isso. Quando o Tiago foi decapitado lá. Não é? Foi decapitado lá. Cortaram a cabeça dele. Pedro estava já sem as botas lá, deitado, esperando a hora dele. Houve libertação para um e para o outro não houve. Para ele, aquele dia ali foi o dia do Senhor. Depois segue-se o juízo. Não tem mais o que fazer. Não tem mais vela para acender. Não existe isso, né? Não adianta. Então, irmãos, que nós possamos não ficar pensando, eu posso morrer, eu vou morrer. Pelo contrário. Eu estou vivo e eu nunca vou morrer, porque a palavra diz que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O dia da minha morte vai ser como abrir e fechar de olhos. Eu tenho essa confiança, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a palavra que eu creio é verdadeira. Eu vivo por ela. Eu estou alicerçado nela. Né, irmãos? Mas eu tenho que andar com confiança. Confiança é o quê? É fé. Quem tem fé, confia. Quem anda duvidoso, quem não tem confiança, é porque não está exercitando a fé. Não é? E a palavra diz que aquele que crê em mim guarda os meus mandamentos. Então quem tem fé guarda os mandamentos. Olha só, uma coisa está ligada à outra, né? Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Tá vendo, irmãos? Então, acontece muito disso. Porque começa com essas desculpas. E vai dando desculpa, e vai dando desculpa. Né? E por isso que até no mesmo texto aqui, ó. Cadê? Ele diz aqui no verso 24, ó. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas, a palavra de domingo e a palavra de hoje. O que a palavra de hoje está nos ensinando? Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que vai se aproximando aquele dia, irmãos. Que dia que é esse? O dia que o Senhor Jesus vem nos resgatar. Não é? Então, voltando lá onde a gente estava, verso 38, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Jesus. E que essa afirmação seja verdadeira em cada coração. Seja a nossa confissão de fé hoje, mais uma vez, né? Amém, irmãos? Então vamos
agradecer a Deus por esse culto.